Mas enfim, aí só para a gente entrar na reta final, que aí eu quero deixar o alerta para o pessoal aqui, que pode entender como alerta, pode entender como bobagem, que eu só falo bobagem, e ignorar e tá tudo certo. Viveram felizes para sempre. Ou não. As formas de culto e os elementos presentes em rituais e encantamentos foram se adaptando às realidades contemporâneas. Reflexo na água, reflexo numa bacia de água, espelho, depois foto, filmagem. Fato é que tudo isso, quando você projeta uma realidade no plano físico daquilo que é espiritual, você ali, os espelhos, por exemplo, em muitas culturas, os espelhos são usados como portais. Quem não acreditar não tem problema, mas inclusive a Lady Gaga recentemente, no show dela aqui no Brasil, ela faz ali um ritual no palco, onde a mulher que está de vermelho sai de dentro do espelho e vem para a realidade física, e ali ela assume o papel daquela mulher no resto do show e está tudo certo. Eu não assisti. O The Weeknd fez isso também, uma entidade sai do telão e aí o The Weeknd assume aquela entidade no show e termina o show como se fosse essa entidade. Tem aqueles shows da Madonna, dela e tal. É tudo um negócio assim, proposital, né? A Katy Perry mesmo. Quando a gente falar sobre mensagem subliminar, a gente vai estudar a letra do Hotel legal, California e a gente vai estudar a letra do Dark Horse da Katy Perry, que aí você vai ver a letra, não tem nada a ver com o clipe, e aí você vai entender o que ela está dizendo ali. Vamos ver, por exemplo, aí onde eu quero chegar, toda essa contextualização da importância da imagem, ela está associada com o som e com a voz, e isso está associado com o nome. Se você olhar na Bíblia, existem vários textos onde você canta cânticos ao nome de Deus, você adora ao nome do Senhor, você erige um templo em homenagem ao nome do Senhor, você invoca o nome do Senhor. Esse termo invocação, ele é muito sério, porque tem invocar e evocar. Invocar, você diz o nome de quem você quer que traga a sua presença e venha à existência diante de você. Por exemplo, se você vai na cozinha buscar um café e eu grito, Jaime, você ouve o teu nome, você sai de onde está e vem aqui e fala, pois não, o que você precisa? Isso é uma invocação. Evocação é quando eu lembro e trago na minha mente alguma coisa de muito tempo atrás, mas eu só lembro. Isso é evocar. Invocar é através do nome você trazer à presença uma divindade, uma entidade, alguma coisa. Isso vem através da voz, que vem através do nome. Por isso que a igreja também, durante muito tempo, ela associou a questão da gravação da voz e demorou mais do que a foto, por exemplo, para aceitar. Tanto que o Papa Leão XIII, no começo dos anos 1900, é que permitiu ter a sua voz gravada e ser filmado. Quando a arte ela uniu movimento, imagem e som, aquilo foi considerado, inclusive, por uma boa ala conservadora cristã, como a marca da besta, a imagem da besta. E isso é muito sério, porque aí eu vou trazer uma aplicação para a gente encerrar. Tudo aquilo que você projeta através da luz da tela na sua realidade, aquilo que você assiste, por assim dizer, você está permitindo ser uma extensão daquela realidade. Assim como um espelho, assim como uma foto, porque uma foto, eu tiro uma foto sua agora, você pode mudar de posição, mas aquela imagem estática eu vou ter ela presa pro resto da vida. Vai ficar. A mesma coisa a filmagem. Você mesmo depois que a pessoa morre, se você assiste uma filmagem quando ela era viva, tá lá. É uma forma de você manter a existência dela. Isso é uma invocação dentro do ocultismo e dentro da crença da Bíblia Sagrada também. Essa questão da imagem associada. Então tá ali, a nossa imagem vai ficar aqui, ó. Faz um tinino pra turma. Falar nisso, gente, vocês têm que pôr tinino aí pra nós, viu? Você não sabe o que é tinino? É joinha. Você não sabe o que é joinha? É o like. Aí pra eu finalizar, a minha vida inteira, eu nasci e cresci num berço ocultista, né? Eu com 10 anos, de 10 para 11 anos de idade, aqui nós fomos para a igreja evangélica e aí nós escolhemos uma outra realidade espiritual para nós, né? Porque não quero ofender quem é espírita, mas nós escolhemos outra realidade espiritual para nós. Certo. Se tem gente que vive bem sendo espírita até hoje, não tem problema, viva a sua vida. Para nós, chegou um momento que ficou insustentável. A gente precisou de uma outra realidade espiritual para nós. Nós entendemos que para a nossa vida era melhor e fazia mais sentido. Tá? Não estamos dizendo que são melhor que os outros. A gente fez uma escolha. Eu assisti filme de terror minha vida inteira. Eu sempre fui apaixonado por terror. Eu sempre fui apaixonado. Se tem uma coisa que eu não...
comecei a assistir e não me identifiquei, não gostei. Não, eu sempre foi gostei. isso, cara. Tanto que lembra que eu falei que a Bruxa de Blair eu fiquei obcecado, eu investiguei, eu queria ajudar a encontrar os caras, eu assistia e procurava coisa na imagem. Cara, tem tanto filme bom de ação, filme romântico, filme pra dar risada. Aí você vai ver filme terror, não vejo. E aí por que eu falo isso? Porque como eu cresci no contexto do ocultismo, eu sempre fui muito curioso, porque eu via coisas. Eu via coisas, ouvia coisas, convivia com coisas. Eu tive experiência de ver entidade junto com outro primo meu, e só nós dois ver. E falava, pô, era assim, você viu? Pô, vi, era assim. Chegava lá, não estava lá. Quando minha mãe fazia as coisas lá em casa, num porão que tinha lá, eu via coisas dentro da casa, ouvia. E ali tinha que conviver com imagem, com vela, a interação da vela. Tem umas histórias depois que, enfim. Eu cresci nessa realidade. E eu sempre fui apaixonado. Num futuro muito próximo, nós vamos... Agora faz sentido um monte de coisa, faz sentido para mim um monte de coisas, que depois nós vamos conversar em off aqui. E assim, com todo esse conhecimento do ocultismo, da Bíblia Sagrada e dessa contextualização, eu percebo que a minha vida inteira assistindo certas coisas, eu permitia e dava manutenção em certos portais abertos na minha realidade. Mais recentemente eu tive uma experiência que aí foi o ano passado, em outubro mais ou menos. Eu decidi, a partir de hoje não assisto mais filme de terror. Porque aí, estudando invocação, representatividade e o poder do nome, porque aqui Deus sempre fez muita questão de guardar o nome verdadeiro dele, porque na crença egípcia, se você sabe o nome verdadeiro da pessoa, você tem poder sobre ela. Tanto que os egípcios, eles tinham dois nomes, um nome que eles anunciavam publicamente e um nome que só eles sabiam. O nome artístico e o nome... Tanto que quando a pessoa morria, ela usava uma máscara mortuária e ela usava um cartucho de argila no peito com o nome gravado verdadeiro, para Anubis levar a alma certa para ser julgada para Osíris. Então essa crença de ter mais de um nome para você guardar a sua alma de que alguém se apoderasse, por isso que Deus fala, não tomarás o nome do seu Deus em vão. Você fica usando meu nome para qualquer coisa, para invocar para qualquer coisa? Não, eu não sou brincadeira, não. Eu prezo pelo meu nome. Entendi. Deus, ele faz essa diferenciação dos deuses egípcios. Interessante. Com essa questão de invocação, de projeção de imagem na tela, na nossa casa, eu decidi não assistir mais filme de terror, porque eu entendi que muitas coisas estranhas que aconteceram comigo, mesmo depois de ser evangélico, eu tive muitas experiências espirituais negativas. Outra hora a gente conta, porque também não é bacana contar assim, sem um preparo. Mas eu entendi que eram esses portais abertos. E aí eu vou dar exemplos para o pessoal, quem quiser aplicar isso na sua vida, porque assim, uma coisa eu digo com certeza, com base na minha experiência. Quem assiste filme de terror e gosta, pode dizer assim, comigo nunca aconteceu nada. Ainda. Ou aconteceu, mas é o que a gente disse agora há pouco. Você sabe discernir se, por exemplo, uma doença, alguma coisa ruim, um acidente doméstico, é de ordem natural ou é sobrenatural? Então. Porque o que acontece? Quando você permite que sejam projetadas certas imagens na sala da sua casa, no seu quarto, no teu celular, na sua televisão, você está permitindo que aquele ambiente físico seja uma extensão daquela realidade. Aí eu vou dar exemplo. Se você assiste a série, por exemplo, Supernatural, Penny Dreadful, ou assiste algum outro filme ocultista, que o cara desenha um símbolo na tela, um pentagrama, desenha um símbolo com umas letras, um outro idioma, uns negócios com sangue. Aquilo quando é projetado na tua tela, que você está assistindo, seja em casa, seja onde for, vai para sua mente na hora. Você está permitindo, e aí você vai ter, por exemplo, o filme Poltergeist trazendo esse conceito. Mas ele é ficção. Mas o quanto dessa ficção é baseado em crenças verdadeiras? Eu já dei vários exemplos aqui. O filme Poltergeist é ficção, mas o enredo é baseado numa realidade. O filme O Chamado da Samara. Ele é baseado em fatos reais. Aquele lá. Eu lembro quando eu assisti, ser louco, falei, não assisti estranho não. E o filme O Chamado da Samara, a maldição ela pega a pessoa como se ela assistir a fita VHS e passar para outra. Se você tem contato com o que está ali na imagem, você acessa e libera a maldição. Agora um outro exemplo, quando você permite que certos nomes ou certas pronúncias sejam audíveis no ambiente que você está. E aí você sabe disso melhor que eu, quanto que a música e as frequências elas interferem na vida da pessoa. Não, interfere em tudo. O Daniel Lopes, ele conta um caso que ele teve um professor na faculdade, lá na Baixada Fluminense, e o professor deu uma aula de cinema, e esse professor era grau alguma coisa da maçonaria lá. E ele falava isso abertamente.
E ele fala, ele está dando uma aula de cinema, chegou no dia que era só sobre filme de terror. Ele diz uma coisa que, com base em tudo que a gente falou hoje, faz todo sentido. Ele fala, um grande mal foi trazido para a humanidade quando gravaram o filme O Exorcista. Porque nesse filme eles pronunciaram o nome de uma entidade muito poderosa, que eu não vou dizer o nome, né? Se o pessoal já assistiu sabe qual é. Não diga. Foi pronunciado o nome dessa entidade e foi registrado isso com imagem. Então, aquela entidade foi liberado o acesso a ela no plano físico, vindo do espiritual. Aí depois tem várias histórias do Crowley, por exemplo, até envolvendo o monstro do Lago Ness, que aquela mansão na beira do monstro do Lago Ness lá, o Crowley, ele comprou aquela mansão, ele fazia rituais ali. Dizem, inclusive, que o monstro do Lago Ness é uma entidade que, tipo, ela aparece, você vê a sombra, ela mexe na água, mas já drenaram o lago todo e não acharam nada. Que loucura, né? E aí você vai ter a mitologia do H.P. Lovecraft mesmo, das coisas que saem da outra dimensão e vêm para essa. Essa mitologia ela é muito rica, das coisas que saem da tela e vêm para o plano real. Depois a gente fala disso no outro programa, sobre esses exemplos da mensagem subliminar. Mas, por exemplo, quando você está assistindo um filme ou uma série, que alguém começa a fazer uma oração em latim, por exemplo. Você não sabe o que está falando. Exatamente, mas a partir do momento que você ouve, você dá acesso àquela realidade. Quando você está assistindo um filme ou uma série que o cara fala o nome de uma entidade, o nome de um demônio, igual o pessoal fala muito aí em desenho, em filme, você está permitindo vir à existência, você está abrindo um portal para aquela entidade circular na sua realidade. Tomar cuidado com o que você ouve, com o que você assiste, né? E isso vale para o contrário também. Quando você vai numa igreja onde se fala muito, graças a Deus, né? Fala muito o nome de Deus, você também está dando acesso para que Deus haja na sua vida, que o propósito seja cumprido, né? Na sua vida. Então, quando você pronuncia em nome de Deus, ou você ouve, você está na igreja ouvindo em nome de Deus, você está permitindo que Deus e os seus, né, entre na sua vida. Portanto, a melhor coisa que se faz é estar na igreja, né, ou num ambiente onde se pronuncia e fazem as coisas em nome de Deus. Não necessariamente dessa forma, porque tem muitos lugares que fazem em nome de Deus, mas não vamos dizer assim, confiável. Seria a palavra certa ou não? Se não for, me corrija, por favor. E aí a gente falou do princípio hermético, né? Assim no céu como na terra, assim na terra como no céu, que Jesus depois foi lá e usou só a primeira parte. Jesus ele vai falar em Mateus 18, que ele vai dizer assim, tudo aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Como aquilo que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Ele está dizendo, os acordos que você fizer entre os homens, ou o que você fizer, o céu vai respeitar. Tanto que se você faz um trato, faz um voto com Deus, o céu vai levar aquilo muito a sério. Se você também escolher fazer certos acordos, tratos ou pactos com outro tipo de entidade, o céu vai falar assim, também, beleza, fica à vontade. Fique à vontade. Então, os tratos, eles são muito levados a sério no nosso plano, do físico aí para o espiritual. Então, eu tive uma experiência em outubro do ano passado, que aí eu falei, cara, a partir de hoje não assisto mais nada, nem série, nem filme de terror, nada. Porque essas imagens com esses símbolos aí sendo projetados na minha realidade, eu estou dando autorização. É que nem a mitologia do vampiro. O vampiro, ele entra na sua casa, se você falar assim, fica à vontade, entra aí. É verdade, ele só entra se for convidado. O mundo espiritual trabalha com legalidade. Se você permitir, ele vai. O mundo espiritual trabalha com legalidade. Calma nessa hora. O mundo espiritual trabalha com legalidade. Se você ninguém entra de sopetão, ninguém é possuído à toa. Você vai ver documentário, por exemplo, de pessoas que a casa era assombrada, essas coisas. O cara ou ele fez um pacto, ou ele brincou com uma tábua Ouija, ou ele assistiu que não devia, ou o cara leu ali um livrinho de São Cipriano, que eu tenho experiência na minha família do que esse livrinho fez. Tudo é legalidade. E lembra que eu disse que assim como Deus ele replica realidades espirituais no plano físico, o lado oculto da força Jedi também quer fazer isso. Exatamente. E ele encontra muito mais adeptos. Então, qual que é a minha recomendação que teve um impacto positivo na minha vida? Melhorou, por exemplo, a minha qualidade de sono. Eu tinha muito terror noturno. Eu tive casos, muitos anos atrás, de eu ser possesso enquanto eu estava dormindo e eu acordar ruim e eu
pedir, Deus me liberta, pelo amor de Deus. E aí eu fui melhorando. Minha esposa pode relatar vários casos que eu passei mal à noite, entre outras coisas que aconteceram. E eu decidi, eu não abro mais portais na minha casa, eu não assisto nada com símbolos projetados dentro da minha casa e nem com nada, a oração sendo falada em latim, nome de entidade sendo falado em filme. Eu não faço mais isso e eu tive resultados positivos desde que eu tomei essa decisão. Então, se hoje alguém, de repente, está passando alguma situação em casa que é inexplicável, uma doença repentina, um acidente inexplicável, alguma coisa doméstica que não sabe qual é a natureza, muito provavelmente tem algum portal aberto. Mas eu assisto filme de terror minha vida inteira e não acredito nessas coisas. Você pode não acreditar nessas coisas, mas tem uma frase que diz assim: de tanto você olhar para o abismo, uma hora ele olha de volta para você.